Beleza, pessoal? Aqui em Hebreus está escrito o seguinte, 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo esse que é um pouco polêmico, e os pais das igrejas tiveram que se deparar com esta suposta discrepância por parte dos críticos, já que se Cristo morreu na cruz para destruir, extinguir o poder da morte, que no caso aqui, cujo agente é Satanás, o diabo, diabolos, tem o poder da morte, e Cristo destruiu esse poder através da sua morte na cruz. Então vem a grande indagação: por que Satanás continua em atividade? Por que a morte continua sendo causada por ele? Então, alguns pais das igrejas, tentando responder esse dilema teológico, passaram a defender que Satanás ele foi sim derrotado, quando Cristo, no caso aqui posso citar Tertuliano, Hipólito e até mesmo Orígenes, de que Cristo desceu ao inferno, que uma tradução feita de forma equivocada pelo pai da igreja, Eusébio Sofrônio Jerônimo, século IV, mesmo que traduziu a Bíblia Vulgata, que seria a tradução oficial da igreja, século IV. Então, o pai da igreja Orígenes teria falado então que Cristo teria descido ao inferno, que seria um lugar profundo, que hoje seria aí a tradução da palavra grega Hades, que é o submundo dos mortos, ou o lugar onde ficam as almas daqueles que morreram sem salvação. Então, Satanás ele foi aprisionado no Hades, no inferno, por Cristo, e Cristo teria então tirado de Satanás as almas que ele manteve preso por muitos séculos, as almas dos justos. Existe essa ideia, essa teologia de que Cristo então, durante seus 3 dias ali de morte, quando ele morre, fica 3 dias, seu corpo fica na sepultura, e ele teria passado ali então um final de semana lutando contra Satanás e seus demônios, e Cristo então teria derrotado Satanás ali e teria resgatado, a ideia até mesmo de Orígenes, que Deus teria pagado um resgate a Satanás, e através da morte de Cristo. Então Cristo vai lá e toma as almas de Satanás, as almas dos justos, ou seja, daqueles que haviam morrido antes de Cristo ter vindo à terra, do Mashiach. Seriam os patriarcas, os profetas, e essa é uma ideia muito difundida pela igreja patrística, dos pais das igrejas, sabendo que esse versículo, se ele for interpretado de uma forma mais coerente, Satanás aí, o diabo, não representa o diabo, a pessoa do diabo, e sim a personificação do pecado, já que na Bíblia o pecado e a morte estão associados. Então quem gera a morte é o pecado, Então Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E também diz lá em Coríntios que através de um homem só veio o pecado ao mundo, e por sua vez o pecado trouxe a morte. Então Satanás, segundo as próprias escrituras, ainda continua solto, só vai ser amarrado durante 1000 anos, no milênio, que para quem acredita na ideia do milênio literal, quem é pré-milenista dispensacionalista, ou pré-milenista histórico, e só depois do julgamento final é que ele finalmente vai ser derrotado, e toda a sua ação vai ser cessada para todo o século, aonde ele vai ser jogado no lago de fogo, na Guiena. Então, mas as tentativas dos pais das igrejas, de tentar mostrar que Satanás ele foi destruído, foi derrotado, e assim ele não tinha mais o domínio da morte, e levando à morte as criaturas de Deus, é uma ideia que foi, e que se criou várias especulações, várias coisas, várias ideias, várias coisas imaginéticas sobre o inferno, a descida de Cristo ao inferno, e também, claro, usando um texto que é 1 Pedro 3,19, onde fala que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Só que tudo isso, claro, dentro de uma exegese mais acurada, não fala nada de Cristo descendo e difundindo o evangelho para as almas daqueles que estavam sob a prisão de Satanás. Então é isso.